Boa noite, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. Estamos começando aí a nossa transmissão dessa noite, a nossa live, a nossa conversa, o nosso papo, falando e orando. A nossa ideia aqui hoje, para a gente conversar. Deixa eu compartilhar aqui no meu perfil do Facebook, os irmãos estão chegando aí. Já já a gente entra com o nosso convidado. Mas é muito bom ter você aí. Convide mais alguém, envie o link para outra pessoa, chame ela para estar aqui, participando conosco, conversando. Com certeza essa conversa vai ser bênção, vai edificar o seu coração, vai alimentar a sua alma, fortalecer a nossa fé, a nossa esperança nesse tempo. Um dos nossos objetivos aqui é gerar encontros que nos conectem com Deus e nos conectem uns com os outros, pessoas que estão distantes, separadas, às vezes aqui nós estamos distantes socialmente, e nós não conseguimos nos encontrar, e temos o privilégio, pela internet, por esse meio, de nos encontrarmos, conversarmos um com o outro. Então, muito bom esse meio, essa tecnologia aqui. Então, é uma oportunidade que nós temos de juntos conversarmos e gerarmos maior comunhão e maior interação. Muito bem, já compartilhei ali no meu perfil. Então, tudo bem, nós temos hoje um convidado distante, longe, geograficamente, o pastor Paulo Júnior, nosso amigo, nosso irmão, que aceitou o nosso convite, está lá morando em Vancouver, no Canadá, e nós vamos conversar com ele aqui, vai ser um tempo muito bom, muito legal. Então, eu quero dar as boas-vindas para ele, chamá-lo para vir aí. Boa noite. Lá é de dia ainda. Boa noite, Paulo Júnior. Seja bem-vindo. Que alegria ter você aqui. Tudo bem aí? Tudo bom, Gelson? Tudo bem, meus amigos que estão assistindo a live? Aqui são 5 horas da tarde. Que beleza, hein? Aqui tá Ainda sol lá tem fora sol ainda. aí. Aí é verão, né? Aqui é começo de inverno. Aqui começa a escurecer umas 9h20 da noite, porque tá chegando o verão. Então, Uau, que dia, que dia. é. E aí, tudo bem com a família, a Mariana, as crianças? Graças a Deus, tudo jóia. A Má, ela tá fazendo um curso agora, mas vai parar agora às 5 horas para assistir a live. A Catarina e o Estevão andando de patins um pouquinho lá fora. Começou a liberar mais aqui os parques, né? E estamos bem, graças a Deus, e felizes com esse convite, Gelson, da IP Maranata, e também com o seu convite. Que legal, que bom, Paulo, que bom. Prazer ver vocês e saber que estão bem, viu? Paulo, a nossa conversa aqui vai girar em torno do coração, da fé, da nossa experiência com Deus. Eu queria conversar com você. Primeira pergunta é assim, como foi a sua formação, a sua experiência de fé, o seu encontro com Deus, com Cristo? Como foi? Conte para a gente um pouco aí. Legal, vamos lá. Bom, eu cresci na igreja, né? Praticamente nasci na igreja. Naquele grupo de pessoas que nasce no seio, no caso meu, a tradição presbiteriana independente. O meu avô materno, ele é pastor, o reverendo Mauro Fernandes Pacheco, e meu avô paterno é presbítero, Francisco, né? E trabalhou muito para a igreja, enfim. Aí minha mãe cantava no coral, meu pai era presbítero, tios presbíteros, primos. Então, basicamente, a igreja, a vida com a igreja se misturava com a vida que eu tinha. Era o quintal de casa, era uma delícia estar lá domingo de manhã, domingo nas atividades especiais que tinham para as crianças. Então, foi ali que eu aprendi a dar os primeiros passos, literalmente. Na fé, lendo a Bíblia, aprendendo a orar, momento certo de falar em nome de Jesus, amém. Momento certo de cantar, as práticas. E foi lá também que eu tive todo cuidado pastoral de amigos e irmãos de fé. Então, começou ali. Mas a verdade, né, Gelson, é que quando a gente é criança, a gente tem um amor pela igreja e segue a igreja por conta dos pais.
Então, os pais vão à igreja e, naturalmente, a gente vai. E foi quando eu estava já com meus 11, 12 anos, minha mãe estava doente, tinha o câncer, e aí era uma época que eu queria tocar saxofone na igreja, queria participar da igreja, mas muitas vezes meu pai ficava cuidando da minha mãe, eu tinha algumas necessidades ali em casa, então se eu tivesse que ir, eu teria que ir a pé. Eu morava ali perto nessa época já, eu morava perto da Praça Brasil do Japão, e a igreja fica ali no centro. Então, o desafio era justamente... e era um momento que eu tinha que pensar, eu vou continuar indo na igreja porque eu desejo, porque eu agora, como um jovem adolescente, quero, ou eu vou continuar indo na igreja, vou parar de ir, porque agora, de repente, tem mais limitações, sabe? E pela graça de Deus, tive experiências fantásticas, difíceis, abençoadas, deliciosas, uma mistura de tudo. Que legal, que legal. E quando que você teve aquela noção, aquela experiência com Deus, que você sentiu a presença de Jesus na sua vida? E aí já emendo outra pergunta, né? E quando que se deu também o seu chamado, você teve consciência da vocação para o ministério pastoral? Tem uma data específica, um período da sua vida? Como foi isso? Sim, a experiência com Deus, principalmente nessa época que eu falei da minha início de adolescência, era uma mistura de experiência com um pouco de dor, né, Gels? A minha história, estou vendo aqui vários irmãos, seu Salvador, Dona Maria Silveira, conhecem um pouquinho, ela mistura com a dor da doença da minha mãe. Então, naquele momento, saiu, eu acho que aquele momento romântico da infância, né, onde tudo era muito bom, onde estava tudo muito bem, e eu começo a ter consciência da dor, da impotência, da dificuldade de lidar com sentimentos que eu ainda não conseguia nomear, eu ainda não conseguia dar nome aos meus sentimentos, ou aquilo que estava passando no meu coração, na minha mente, eu ainda não era capaz de conseguir identificar o que estava acontecendo no interior, mas o Espírito de Deus já estava ali, né, cuidando não só de mim, como de toda a minha família e de todos os amigos. E naquela época, Gelson, eu tinha bons amigos, entre eles o Lucas Bruder, um grande amigo meu, e a gente ia para a igreja todas as tardes. Então, a dor naquele momento, pela graça do Espírito de Deus, me levou a me render cada vez mais e experimentar Deus nos vales, né? Não só nas montanhas. Você sabe que na Bíblia, no Antigo Testamento, o salmista, normalmente as montanhas são associadas a período de celebração, adoração, né? A gente tem Abraão, tem Moisés, encontros com Deus, e os vales com os momentos das lutas, geralmente, né? Onde Deus também se faz presente. E foi ali que aconteceu. Então eu ia todos os dias para a igreja. Eu ia todas as tardes para a igreja. A secretária, o pessoal já sabia. A gente ia lá e ficava cantando, tocando, orando, lendo a Bíblia, buscando. E era a forma como eu, na minha adolescência, buscava acertar tudo que se passava no meu coração, porque era bastante intenso tudo que a gente estava vivendo. E foram nessas andanças que eu fui sentindo cada vez mais esse desejo. Eu via meu avô Mauro, eu gostava de ir na chácara dele. Ali perto da Cachoeira da Marta, ele tinha uma chácara, e eu amava, ele fazia caldo de cana, minha avó fazia um bolo de fubá, e a gente saía dar comida para as galinhas, e ali meu avô contava as histórias dele com o Jonas Dias Martins, que foi o apóstolo Pé Vermelho no norte do Paraná, as histórias milagrosas, assim, histórias de arrepiar. Meu avô contava as histórias dele, então eu lembro de uma que ele contou, ele morava em Iepê, e ele era um dos poucos alfabetizados na família dele, e ele passou em frente à igreja de Iepê, e ali deram, assim, foi um tráfico de Bíblia, deram uma Bíblia para ele. Não se podia, porque ele era de tradição católica romana. E ele levou a Bíblia para casa. Era quase que clandestino. E meu avô conta que o pai dele, que era um agricultor rústico, assim, ele viu a Bíblia e falou, então pega a lamparina e vamos ler. E ele abriu o texto de Abraão no Monte Moriá. E ele conta que ele começou a ler e o pai dele começou a chorar que nem criança. E a partir daquele dia, todos os dias, eles se reuniam à luz da lamparina, não lembro o horário, se era 5, 6 horas da tarde,
E então meu avô contava essas histórias. Minha mãe, mesmo em meio ao sofrimento dela, eu lembro minha mãe, ela, num dado momento, o câncer foi para o osso da cabeça, então começou a afetar um pouquinho, ela não conseguia mais só ler a Bíblia e entender. Então ela lia em voz alta, porque ouvindo a Bíblia, isso chegava melhor ao coração dela. Então, às noites, eu ia dormir na cama, ouvindo ela em voz alta, lendo a Bíblia. Mesmo com toda a dor do câncer, dor física, né, o sofrimento. Então, o Espírito de Deus, na minha vida, assim como na vida de todos nós, ele é um maestro, ele é um regente, e ele vai conduzindo o seu povo, e ele vai dando presentes no vale e na montanha. E foi assim, Gelson, nas histórias com meu avô, caminhando com meu pai, aprendendo da Bíblia, indo na igreja tocar saxofone, ouvindo minha mãe mesma na dor, louvando a Deus. Isso foi nutrindo o meu coração. Chorei muito, chorava, às vezes no banheiro na escola, e na caminhada com os meus amigos, o Lucas Gruder e outros, ali em oração na igreja. Isso foram os cuidados cotidianos do Senhor. Fui crescendo, com outras amizades também na igreja, e aí eu tinha o desejo de, agora caminhando para a segunda parte, né? Deixa eu só fazer um comentário aqui, deixa eu fazer um comentário. Lá. Essa figura aí do maestro é muito bonita, não sei se eu já tinha ouvido, do Espírito Santo como maestro, como ele dirige cada aspecto da nossa vida, né? Para nos moldar, para nos formar, para nos fazer mais próximos deles. E essa história que você falou aí do seu avô, quando ganhou a Bíblia, eu fiquei tentando lembrar essa história esses dias, rapaz, que eu ia falar com você, que você contou na igreja, e eu falei, mas como é aquela história? Ainda bem, eu vou até anotar essa história aí da Bíblia que ele ganhou e leu, e a primeira vez que leu, tocou profundamente no coração. É um negócio impressionante o poder da palavra de Deus, de tocar no coração, de sensibilizar a alma. E essa figura do Espírito Santo e dos montes e dos vales também é maravilhosa, né? Deus é o Deus dos montes e dos vales. E às vezes a gente aprende muito mais nos vales. São nos vales que o Senhor está nos tratando, nos moldando, falando conosco. Muito bonito isso aí, muito bonito essas histórias aí. Vamos lá, continue. Não, e do Vale, só fazendo uma bonito e doloroso, bonito e doloroso. Eu conheci sua mãe, e muito doloroso, mas a presença do Espírito Santo é uma coisa assim, extraordinária, é algo miraculoso, como ele trabalha no meio da nossa dor, né? E você falou do Vale, eu lembro de uma passagem bíblica, eu não vou saber dar o endereço dela, mas eu lembro que tinha um rei que queria acabar com o pessoal de Israel. E ele tenta pegar o pessoal na montanha, mas Deus avisa antes, eles conseguem antes se defender. Aí o sábio lá do rei fala, é que ele é o Deus das montanhas. Vamos no ano que vem pegar eles no vale. Lembra dessa história? Aí no ano seguinte, eles vão pegar no vale. O povo de Israel está no vale, e aí a palavra de Deus diz, olha, para mostrar para eles que eu sou Deus de montanha e Deus de vales, ele vai lá e o povo de Israel ganha de novo a batalha, né? Então, é simbólico, é bonito, é a poesia do contexto judaico-cristão. E eu creio, Gelson, no poder desse espírito que... uma palavra que a gente usa aqui, que a gente usa com carinho, a gente não tem a dimensão do que o espírito ele pode fazer. Literalmente, quando a gente fala que somos vasos na mão de oleiro, as nossas palavras também, as nossas atitudes, o Espírito de Deus toma isso, transforma isso numa beleza, num impacto, né? Então, quantas coisas pequenas que nós fazemos e nós não temos a dimensão do que pode acontecer lá na frente. E às vezes lá na frente são 20, 30 anos, né? Mas fica marcado a história. E um exemplo, eu fui para a Bélgica, eu tinha 16 anos para 17, fazer meu intercâmbio pelo Rotary Club, em 2003. Eu cheguei lá, era uma loucura, assim, né? Um outro mundo. Então, em termos de permissividade, assim, né? Os jovens, todos ali, fazendo o que queria. A Holanda era do lado, tinha as drogas ali, a sexualidade vivida, tudo isso. E eu tava ali, né? Meu pai estava longe, eu podia fazer o que eu quiser. Mas as histórias, o que foi enraizado no coração, aquela semente, ela foi cuidando. Então, a minha experiência, ela foi uma experiência regida por esse Deus,
amar ao nosso Deus, e ali eu pude, de alguma forma, abençoar em meio a toda aquela juventude que vinha de diversos países e vivendo as coisas que eles queriam viver naquela idade, e o quanto o mover do Espírito me preparou para tudo isso. E aí foi nessa época que eu decidi, primeiro eu decidi fazer relações internacionais, e eu ia sempre no acampamento Cristo é Vida, um acampamento aí da IPI, que fica perto de Arandu, que eu amo de coração. Eu ia sempre. Quando eu estava no meu segundo ano fazendo RI, lá na PUC São Paulo, eu senti o chamado pastoral confirmado. E aí eu queria abandonar minha faculdade, queria abandonar tudo e começar o seminário. Mas daí eu tive uma conversa com meu pai e também com outras pessoas que eu considero muito, e ele falou: filho, chamado de Deus não é fogo de palha, né? Ele se sustenta. Deus te chamou também para fazer essa faculdade, continua, ela pode ser bênção na sua vida. Você terminando, você engata no seminário, né? Se de fato for de Deus, que são 2 anos a mais. Na época, eu fiquei com um misto de, mas eu quero, mas vou honrar meu pai, vou honrar os conselhos, e foi a melhor decisão da minha vida. Terminei a faculdade e, na sequência, já engatei para o seminário. Então, eu já fazia faculdade ciente do chamado pastoral, Gelson. E eu estava numa São Paulo cada vez mais secularizada, né? Então, eu trabalhava numa empresa, na Procter & Gamble, e amigos que não eram cristãos, tinham práticas totalmente e costumes diferentes dos nossos, mas pela formação que eu tive, que Deus me deu, eu era capaz de entender a cosmovisão daquele público, daquelas pessoas, o que levou elas a isso, e dialogar com tudo que Deus tinha me dado como experiência de vida. Então, eu lembro de uma história de um rapaz, ele tinha uma vida, trabalhava comigo lá, totalmente desregrada, não era cristão, prática de trair a esposa, práticas totalmente diferentes. E eu tinha meus valores fundamentados em Deus, né? Amava ali ao Senhor. Então, mas jamais condenei ele. Estava ali do lado dele, sabia? Eles me chamavam de pastor, que sabiam que eu estava fazendo seminário ao mesmo tempo. E me chamavam, às vezes, para ir nos happy hours, eu tinha a minha conduta, né? E num dado momento, a mãe dele ficou doente, Gelson. A mãe desse rapaz ficou doente. E quem ele procurou para conversar foi a mim. E ali ele chorou e abriu o coração. E ali eu tive a oportunidade de orar por ele. E a gente começou a se relacionar, ter amizade. E ele ficava, cara, como que você é capaz de amar sua esposa, ter uma vida maravilhosa e não desviando as condutas como eu sempre... Parece outro mundo, né? E é de fato outro mundo, né? Outra realidade. E foi ali que eu comecei a caminhar com ele. E o cara confessa os pecados ali, as práticas com a esposa se reconciliam. Hoje ele é presbítero, teve uma vida transformada. E o que marcou ele foi justamente isso, foi perceber o mover de Deus. Então Deus... temos aqui amigos que são médicos, outros engenheiros, outros advogados, outros professores. Nós, na essência, eu creio, somos missionários, né? E Deus nos deu a chance, a inteligência, a competência, a capacidade para estar em lugares e abençoar as pessoas nesses lugares. Eu não tenho acesso ao Hospital das Clínicas com a facilidade que um médico teria. Eu não tenho acesso a um tribunal de justiça como alguém na área do direito teria. Eu não tenho acesso, mas eles têm. E essas oportunidades que o Espírito dá, né? Foi isso que eu aprendi lá em São Paulo, já no início da minha caminhada, aproveitar as oportunidades do Espírito onde se está. E o Espírito faz milagres. E talvez você, como pastor, não teria acesso a esse colega de trabalho que você teve como colega de trabalho. Você conseguiu criar o vínculo, a amizade, essa coisa de influenciar, né? De influenciar onde você está, fazer diferença. Essa história é um exemplo que mostra isso na prática, como o cristão deve influenciar em todos os setores da vida, né? Todos os setores, e as pessoas, por trás daquela capa de permissividade, de uma vida liberal, há muito sofrimento, há muito vazio, muito vazio, e graças a Deus que o Senhor te usou dessa forma aí, muito bom. Mas e aí, como é que você fez essa mudança? Trabalhando lá, e foi para uma cidade pequena aqui, São Manuel, para pastorear uma igreja que literalmente o templo tinha caído. Como foi essa transição no seu coração? Como foi a adaptação?
como é que Deus dirigiu isso e você foi usado por Deus, né, nessa experiência aí. Sim, vamos lá. Eu tava em São Paulo, eu estava trabalhando na primeira IPI de Botucatu, como seminarista, primeiro ano, e segundo, terceiro ano. Aí teve a situação de São Manuel, o pastor ia sair, o templo já tinha desabado em 2008, isso era 2011. E aí eles estavam procurando alguém para estar lá no campo, algum seminarista, e citaram o meu nome. Mas eu já tinha meio que já estava combinando de continuar em Botucatu, já estava isso na minha cabeça, eu não sabia de nada. Foi no Sítio Bruder, naquela igreja que tem ali no Sítio Bruder. E na hora eu liguei para Mariana, já era minha esposa, eu liguei para ela, falei, Má, eu tô ouvindo uns burburinhos de pessoas comentando de São Manuel. Não sabia de absolutamente nada, Gels. Por isso que eu creio realmente que o Espírito sopra onde quer. E meu coração está em paz, está sedento, porque a igreja em Botucatu é muito bem servida, Deus tem abençoado com ótimos pastores, e São Manuel precisava, né? E aí eu conversei com a Má, foi assim, a gente orou ali, conversou por telefone com a minha esposa, busquei discernimento, e aí eu conversei com o presbitério, era uma reunião de presbitério, e aí eu falei, não, a gente aceita o desafio de São Manuel. Eu não tinha nem noção. Aí eu morava em São Paulo, todo final de semana eu voltava para São Manuel. Então, a São Manuel é uma igreja centenária, fundada em 1901, pelo reverendo Vicente Temudo Lessa, uma igreja que nasceu IPB, uma igreja linda história, né? Mas que estava sofrendo muito, muito. Com a queda do templo, teve uma dificuldade de coesão ali da membresia, muitos iam na IPI de Botucatu, ou na IPB, ou em Lençóis. Só explica a história da queda do templo aí, para quem não sabe. Ah, verdade, obrigado. O que aconteceu foi que o terreno, ele fica na Epitácio Pessoa, a casa ao lado tinha sido comprada e eles iam fazer uma reforma, iam fazer um sobrado. Então estava ainda a construção, mas no desejo de acelerar a obra, porque ia ser uma obra comercial, eles tiraram o muro de arrimo. E a gente já sabia que não era bom fazer isso, e fizeram. Aceleraram o processo. Tirando o muro de arrimo, que é a estrutura da igreja, veio um período de chuvas. Choveu muito, na véspera da Páscoa. E aí eles começaram a perceber trincas na igreja, aí, pela graça de Deus, tiraram tudo um pouquinho antes. E no domingo de Páscoa de 2008, de manhãzinha, eles estavam na edícula, eu não estava ainda na igreja, atrás, desabou o templo, né? Aí eles entraram na justiça, para que a justiça fosse feita, mas demorou aí, pelo menos, mais de 10 anos para acontecer. Então a igreja estava numa situação que tinha que pagar o aluguel, já tinha pouca membresia, uma situação muito, muito difícil. Eles estavam num lugar que era numa esquininha, Gels, que depois até virou um boteco, um bar. Era pequenininho, pequenininho. E aí Deus chamou, comecei a trabalhar como seminarista ali, e outra realidade, né? E amando as pessoas, caminhando com as pessoas, visitando e acreditando no poder do Espírito de Deus, naquilo que Deus pode fazer, sabe? Crendo que tinham pessoas ali amadas e que foram pastoreadas. Meu avô foi pastor lá. Então, inclusive, olha como é o poder do Espírito, né? Por causa do carinho que tinham pelo meu avô, eles emprestaram esse carinho para mim. Eu recebi o fruto de 30 anos atrás, tá vendo o maestro de novo, né? O fruto de um trabalho bem feito do meu avô, que meu avô serviu ali, cativou o coração daquelas ovelhas, daquela membresia, e eles emprestaram para mim, de certa forma, aquele carinho. E então, a maior parte da membresia eram idosos, né, da igreja lá, a maior parte. Na frequência eram 5, 6, 7 pessoas, a maioria idosos. Tinha uma família que tinha as crianças frequentando, Daniel e a Beth, com os filhos. Mas aí, uma ideia, eu fui numa casa na Pratânia, que fazia tempo que as portas estavam fechadas, por N razões, mas como era o neto do reverendo Mauro, as portas se abriram. E hoje a gente tem várias famílias da Pratânia sendo abençoadas. Então, aí foi caminhando, tinha gente de Areópolis, Pratânia, Barra Bonita, e uma delícia, pegar a estrada, viajar, visitar, conhecer as histórias, né? As histórias de vida. E foi ali, Gels, que eu fui licenciado, foi ali que eu fui ordenado, foi ali que eu aprendi, que eu ministrei a primeira ceia, primeiro batismo, presidi o conselho pela primeira vez.
eu aprendi com eles. Eu aprendi com eles a me tornar um pastor, né? Então, é impressionante como Deus nos leva a esses caminhos, né? Aos caminhos dele. E assim, o processo lá na igreja é um processo até que você tem estudado muito esse assunto, é uma coisa para a gente conversar aqui também, se der tempo. Foi um processo de revitalização, né? Porque essa é uma necessidade de muitas igrejas nossas, né? São igrejas que, com o tempo, elas vão ficando acomodadas, vão perdendo a juventude, os adolescentes, e elas param de crescer, né? E fica ali só aquele grupo. E a igreja não influencia, a igreja não evangeliza, a igreja não alcança novas pessoas. E, em alguns casos, tem casos de igrejas que estão morrendo, né? Igrejas que morrem mesmo, literalmente. Então, você teve uma experiência logo, que é uma experiência, assim, que é uma necessidade, especialmente das igrejas reformadas, presbiterianas, igrejas mais históricas, há um grande contingente de igrejas que precisam ser revitalizadas, porque se os idosos morrerem, vai acabar a igreja, e essa sua experiência foi uma experiência de revitalização. Como que deu isso? Você foi mais na intuição, na direção do Espírito Santo, você estudou isso aí também, você buscou ajuda, meios para entender, para trabalhar nesse projeto de revitalização, uma mescla de tudo isso. Muito legal, obrigado por abordar isso. Eu tenho um professor que aqui em Vancouver, ele fala que os pastores hoje, na igreja presbiteriana, eles ou vão trabalhar no modelo de plantação ou de revitalização, mas manutenção, século XXI, não tem mais. Você acreditar que você vai, como na década de 60, 70, como na época do saudoso reverendo Guedelha, ou outros tantos, onde você vai para cuidar daquele pastoreio e ele organicamente vai crescer através dos filhos e dos filhos dos filhos, os tempos mudaram. Meu avô teve 7 filhos. Hoje, os casais têm 1, 2 filhos. E hoje, eles estudam fora. E muitos têm trabalho fora. Então, esse crescimento orgânico, ele não se sustenta como se sustentava no passado. Então, meu professor, ele diz, olha, não tem mais muita escolha. Ou vai se plantar uma igreja nova, ou vai se revitalizar. E eu concordo grandemente com isso. Quando eu cheguei, Gelson, eu não entendia de revitalização. Eu me formei no seminário teológico, 4 anos, aprendi sobre a Bíblia, estudei no grego, no hebraico, assim como você. Estudei teologia sistemática, né? Amei ali, quantas histórias naquela capela que eu ia orava a Deus e buscava mais de Deus, mas eu não estava preparado para uma revitalização daquele porte. Então eu fui para o Seminário Presbiteriano do Sul, a IPB, Campinas. Eu fui para Campinas fazer uma pós-graduação de 3 anos no implantação e revitalização da igreja, para buscar me qualificar. Eu sabia dessa ausência, eu precisava conhecer mais. E busquei muitos pastores. O Odilon Alexandre, meu primo, seu cunhado, eu fui para Londrina conhecer e ouvir, beber na fonte. Conversei com pastores em Sorocaba, fui aprender, Gelson, sobre o que é essa tal de revitalização. Como se alcança essas novas gerações. E é diferente, Gelson. A igreja, hoje, ela vive num contexto que ela necessita ser missional. Como eu falei, o médico, o engenheiro, ele tem esse chamado de compartilhar o amor dele nas redes onde ele se está. E para estimular isso numa comunidade não é fácil, porque a gente aprendeu a ser igreja de uma forma, e Deus usou essa forma de uma forma maravilhosa. Mas o Espírito de Deus, ele não é uma fotografia, onde eu vou olhar. Deus não é um livro fechado, nós somos o Atos 29, é um Espírito que está constantemente em movimento. Neemias, quando ele volta para reconstruir os muros ao redor de Jerusalém, ele tinha ali uma necessidade, né? Ele tinha uma necessidade que é diferente da necessidade de Moisés, quando ele tirou o povo do deserto. Então, eu acredito que a gente vive um momento único em que é necessário nós, quanto igreja, dobrarmos os joelhos, orarmos, e de fato, nos engajarmos nesse processo de revitalização. Aí, Gelson, o que eu entendo na revitalização é o seguinte, e também amigos que estão ouvindo.
Na revitalização, a gente trabalha com 3 gerações diferentes. Eu falei um pouco uma vez isso na Maranata. Uma geração que é a geração antiga, que é aquela geração que são os patriarcas e as matriarcas da igreja. Pessoas maravilhosas, né? E que amam a igreja. Temos a geração intermediária, que são os filhos desses patriarcas e matriarcas. Eu sou da geração intermediária. E temos a geração nova, que é a pessoa que nunca ouviu falar da história daquela igreja. Né? E na revitalização, essas 3 pessoas, 3 grupos estão juntos. Então, por exemplo, para os patriarcas e matriarcas da igreja, o banco da igreja, o banco, ele não é só um banco. Ele não é só um banco. Naquele banco, por exemplo, a Dona Eunice, saudosa Dona Eunice, lá de São Manuel, a mãe do reverendo Silas de Oliveira, faleceu agora faz pouco tempo. Para ela, aquele banco, ela lembra de quando o reverendo Brasílio, o reverendo veio, e ela lembra quando ela pôs a roupinha no filho dela para o batismo, aquele banco ele sentou com os pezinhos balançando, sapatinhos brancos, e ela lembra, ela carregando ele no colo e levando... Aquele banco, se ele pudesse falar para aquela geração, certo? Aí, para a geração intermediária, é um banco legal, onde eu passei por baixo dele andando, quantas vezes não engatinhava, e a gente brincava, conheço bem aqueles bancos. Mas eu não tenho essa memória do meu neto sentando ali, né? E para a geração nova, é só um banco, que pode ser trocado a qualquer momento. Porque eles é uma geração nova. Aí a gente se pergunta, né? Quem está certo e quem está errado? Né? Não é questão de certo ou errado. Para a geração nova é um banco, e de fato é só um banco. Para a geração mais antiga, não é só um banco, é uma história. Os dois têm os seus valores. O que cabe na revitalização é, sob a unidade do espírito, a gente entender por onde a gente deve andar. Os mais novos não estão errados em querer tirar o banco e colocar uma cadeira, porque eles eles não têm aquele vínculo histórico e eles entendem o novo momento. Os mais velhos não estão errados em amar aquele banco. Aí é o desafio, Gelson, do pastor, no processo de revitalização e o conselho, saber quando ele vai puxar um pouquinho os patriarcas e as matriarcas para um movimento, para o novo de Deus, e quando ele vai puxar num outro sentido, segurando os novos e dizendo, calma, calma, vamos segurar que aqui tem um processo. Então, a liderança da igreja nessa dinâmica de revitalização é um avanço em amor que vai trazer novidade. E aí eu te falo, quando era eu e a Mariana, era um jeito a minha família. Quando veio a Catarina, minha primeira filha, mudou a dinâmica. Era fralda, tinha que ter lixo para jogar fora a fralda, era choro de noite. Gente nova na família muda a família. Depois veio o Estevão, mudou de novo. Então, vir gente nova que foi alcançada pelo evangelho, não sei se está conseguindo ver onde eu quero chegar, mas muda a comunidade, vai mudar a comunidade, é bom que mude. A Catarina me trouxe... Hoje eu não consigo pensar minha vida sem a Catarina e sem o Estevão. Mas é um processo que tem que ser feito com muita sabedoria. Então, a revitalização, diferente da plantação, é esse movimento de puxar, mas segurar, e em amor, e sempre, e aí eu termino com isso, devolvo para você a batata quente, sempre tendo uma visão onde todas as 3 gerações sabem onde estão querendo, sonhando em ir. Então, o que a gente sonha em fazer? Abençoar os povos. A gente quer isso junto. Aí você vai... A visão do Espírito é que vai direcionar quais os movimentos que a gente vai tomar enquanto igreja. 2 coisas aí que eu achei muito importante falar, porque já aconteceu no passado, por causa desses conflitos, e essa é uma tendência que volta e meia acontece. Você tem igrejas só de jovens e igrejas só de idosos. Isso é um empobrecimento, porque as gerações aprendem umas com as outras. O adolescente, o jovem precisa do idoso, eles ensinarem, a igreja precisa dessas pessoas. E essas pessoas devem ser dos mais jovens, eles se alimentam, né? Eles se ajudam, como diz a Bíblia, uns aos outros, inclusive nas gerações. Então, esse caminho de isolamento não é o caminho correto. E o caminho, sobremodo, excelente que Paulo falou, é o caminho do amor. Aí, isso que você falou lá na igreja, tudo, isso sua perspectiva, assim, se alguém olhasse de fora,
antes, voltando aí na sua história, fala, o rapaz lá, formado, fez intercâmbio, relações internacionais, vai sair da mega cidade, vai para a cidadezinha do interior, e igreja de idoso, isso não vai dar certo. Você entendeu? Se você pega aí uma visão pragmática, burocrática, ele não tem o perfil. Olha aí, você não tem o perfil dessa igreja. Você não vai dar certo numa cidade pequena, você não vai dar certo em igreja de idosos, igrejinha pequena. Você não tem o perfil, mas você tem o coração pastoral. Você tem o chamado do Espírito Santo, você tem o amor, que faz com que você aprenda e você trabalhe para que a igreja cresça. E aí o amor uns pelos outros e o amor pelos perdidos, que é aí que o trabalho do pastor é esse, né? É despertar, irmãos, a gente precisa amar o povo que está lá fora. A gente precisa amar, a gente precisa adaptar, fazer mudanças, porque o objetivo da igreja não é ela mesma. A igreja existe por causa da missão. Nós temos uma missão para cumprir. E aí é o papel do pastor, é esse despertamento, esse chamado, esse desafio constante, que é o que você fez lá. Então, você concorda com isso aí, que é essa a visão que eu tive aqui? Absolutamente, concordo. Tem uma frase interessante que diz que o sábio aponta para a lua e o tolo olha para o dedo do sábio. Já viu essa frase? A igreja, ela aponta para Jesus Cristo ressurreto, o poder da nossa salvação, o Senhor glorioso. A igreja, a existência dela, a natureza da igreja é apontar para Cristo. Agora, muitas vezes a gente fica olhando para o dedo e não olha para aquele lugar que o dedo está apontando. Então, foi esse o trabalho em São Manuel. Eu amei e eu amo aquelas pessoas, sem querer parecer nada fora do que é o fato. Caminhava com eles, ia na chácara, ia visitava, e ouvia as histórias, as lutas, os problemas, orando, né, caminhando, e a igreja ela vai se inspirando. E quando chegavam pessoas novas, Gelson, pessoas que a igreja começa a ter testemunho. Então, a família, quando tem criança pequena junto, você não tem tanto tempo para ficar discutindo a cor do sofá, porque a criança nova, ela te encanta, ela quer levar você para passear. A igreja é bem parecido, né? Quando tem um novo convertido, a igreja tem substância. Eu lembro meu avô, ele conta as histórias do Jonas Dias Martins, quando ia a cavalo e os milagres de Deus, aquilo é de arrepiar, né? E aí eu fico pensando, cadê as nossas histórias? Então, eu quando eu estava em São Manuel, eu pensava muito nisso. Eu quero ter histórias para contar, mas não histórias de 10 anos atrás, histórias de hoje. Eu vou dar um exemplo de uma história aqui no Canadá, se você me permitir. Claro, claro. Eu estou numa igreja presbiteriana aqui, tradicional, igualzinha a nossa, uma igreja super tradicional, histórica, mas que também está sofrendo muito com a crise de membresia. E aí, o meu vizinho aqui, ele é do Peru. Ele é de uma cidade chamada Piura. Ele faz doutorado em economia na UBC, uma baita de uma universidade aqui. Ele é um bambambam lá. E ele é muito bem de vida financeiramente. Se eu fosse um pastor no Peru, jamais eu ia ter acesso a ele. Porque o círculo de convivência dele eu não ia nem chegar perto. Mas aqui ele é vulnerável, assim como eu. Ele é imigrante. O que ele mais quer é que a filhinha dele de 2 anos tenha amizade. Aí não é cristão nem nada. Aí eu comecei a caminhar. Amamos eles, fazemos pizza junto, passeamos, começamos a brincar, e ele sabe que eu sou pastor. Bom, dito isso, um dia os pais deles vieram visitá-los. E quando eles estavam aqui, a família recebeu a notícia que um familiar muito querido morreu no Peru. Sábado, 7 horas da manhã, eu escuto minha porta batendo, eu com ramela no olho, com sono. Quem que tá batendo na minha porta 7 horas da manhã num sábado? Era ele. Aí ele, desculpa te acordar num portunhol, né? Falou, mas eu queria muito que você viesse à minha casa. Eu até me emociono. Falei, tá bom, eu vou, irmã. Entrei lá, tá o pai, a mãe, ele. Isso aconteceu agora, ó, 6 meses atrás, não é história de 10 anos atrás. Eles estão todos na sala, numa roda, e ele fala assim, eu queria que você trouxesse uma palavra para nós e orasse por nós. Puxa vida. Naquele momento eu pensei, que privilégio. Eu estou entrando na sala de estar de uma família de outro país, que eu jamais teria acesso.
e ele está me dando o privilégio de falar algo e de orar por eles. Naquela hora, a ramela do olho, eu falei, não importa, já limpei e orei, preguei ali a palavra, e a mãe chorou, ele se emocionou pelo mover do Espírito, porque o Espírito está ali, né, agindo, um presente, um gol de placa Deus deu para a gente para participar. Aí foi essa experiência. Tudo bem, tivemos essa experiência, eu fiquei impressionado. Aí, eles têm muito carinho por nós, né? E eu estava indo na igreja, o povo aqui não convida a gente para ir na igreja, eles não estão tão acostumados. E eu convidei meu vizinho e ele foi. Quando o pessoal olhou assim, falou, quem que são? Eu falei, é meu vizinho. Você convidou o seu vizinho para ele veio? E ele tá aqui? Eu falei, ele tá aqui. E eles ficaram assim, boquiabertos de que isso ainda é possível no século XXI. E é claro que é. As pessoas estão sedentas. E hoje eles participam das atividades online, eles pedem para. Sempre que tem festa de aniversário, a gente faz a oração e tal. E aí eu te pergunto, Gelson, agora é uma hipótese, eu não sei o que vai acontecer. Mas pode ser que ele volte para o Peru daqui 2 meses, ou daqui 2 anos, volta para aquelas posições, e o Espírito de Deus converta, ele lembre das experiências que a gente viveu, se converta, e aquele homem seja usado por Deus para impactar a vida de um monte de economista bambambam lá do Peru. Então, exatamente. Ele pode brincar com essa matéria-prima que é as nossas vidas da forma que ele bem entender. Eu não sei o que vai acontecer e não sei se eu vou ter o privilégio de saber um dia o que aconteceu. Mas eu me sinto privilegiado de fazer parte. Então, a revitalização, ela passa por esse amor às almas, amar a vida, as criaturas de Deus. E eu acredito que a igreja de revitalização, ela tem que ter histórias para contar. E não precisa ser a sua, mas da sua comunidade. Histórias de vida, de pessoas, sabe? Se tem um tempo tão difícil que o Brasil está vivendo, o mundo está vivendo, a gente precisa de histórias. Histórias. Tem um autor chamado Alan Verhey, e ele fala que comunidades de fé colocam as suas histórias ao lado da história de Jesus nos evangelhos para serem iluminadas e abençoadas pela história de Jesus. É uma mistura santa. Então, as histórias do evangelho, elas não existem só de uma forma catafática, ou seja, para eu saber aqui, mas elas existem para integrar com as nossas histórias, né? E aí as nossas histórias vão ser as cartas, diz o apóstolo Paulo, para o outro. Então, cartas vivas. Eu me emociono e eu espero até ficar velhinho ter histórias para contar. As histórias que meu avô Mauro tem para contar hoje são outras. Ele é aposentado, mora numa chácara, mas ele tem história para contar. Então, eu acho que passa por aí, meu irmão. Revitalização é esse amor. Não é expansão só por crescer, não. Porque eu acho que às vezes a gente é tentado a querer que a igreja cresça para ter estabilidade, para ter o controle da instituição. Não é isso, não é disso que eu estou falando. Não é expansão por expansão, mas é inclusão. É esse amor que vai transformando e vai fazendo parte da sua história no dia a dia. E às vezes a pessoa que foi convertida nem para a sua igreja vai, mas tudo bem. Aquela expressão de que a igreja é um movimento, onde tem vida tem movimento. E a tendência nossa é transformar aquilo num monumento fixo, estático, parado. E o Espírito de Deus gera movimento, gera vida, e a coisa orgânica, né? A vida se espalha, a vida contagia, abençoa, edifica, semeia. As figuras que Jesus usa são todas da natureza, é a semeadura, porque tem vida. Você semeou a vida no coração dessa família, isso vai frutificar, de alguma maneira vai dar vida da palavra de Deus. Tem muitos aqui, muitas pessoas assistindo, mandando abraço para você está vendo aí, né? Muitos irmãos aí, alguns que te conhecem, mandando abraço. Eu quero fazer menção aqui que eu vi o reverendo Antônio Coine. Eu já vou falar, Coine, a próxima live que eu vou fazer é com o senhor, viu? Marca aí segunda ou terça-feira. O senhor já veja aí o dia, já vai aprendendo como usar a tecnologia, que a próxima live é que você já está convidado aqui, o Coine está nos assistindo aí, e os irmãos. Paulo, o tempo passa rápido, rapaz, o tempo passa rápido aqui, estou vendo a hora aqui. Nesse processo aí, desse ministério que Deus usou você foi hoje para o Canadá. O que é que você está estudando? Uma vez você comentou comigo o seu mestrado e o foco que você quer dar, até para depois você trabalhar com igrejas ou ministrar nessa área.
qual é a linha da sua pesquisa aí agora? Você está estudando? Eu estou estudando, Gelson, evangelismo. O que eu quero trabalhar como evangelismo não violento ou um evangelismo da hospitalidade. Eu vou compartilhar aqui uma preocupação que eu tenho no meu coração. Eu tenho uma preocupação de... Deixa eu tentar colocar aqui. As igrejas, historicamente, eu trabalho na IPRAL, né? Você sabe, na América Latina, então eu tive a oportunidade de viajar para Cuba, para Uruguai, para Colômbia, e conhecendo alguns contextos. E a igreja reformada, ela está numa crise institucional, assim, de membresia e de financeira mesmo, né? Que aconteceu na Europa, aconteceu nos Estados Unidos, na América do Norte, e tem alcançado também a nós. Muitas igrejas. Então, tem algumas grandes igrejas, o que alguns chamam de mega church, que estão bem, mas 70% está bem difícil. E o que acontece é que, sem se dar conta, a gente pode instrumentalizar o evangelismo. O que eu estou querendo dizer com isso? Usar o evangelismo para trazer mais pessoas para a igreja, de modo que a igreja tenha sustentabilidade financeira e de membresia. Porque a igreja tem uma estrutura, né? Ela precisa se sustentar. Então, sem perceber, sem uma maldade no coração, o evangelismo ele acaba sendo instrumentalizado para um fim que não é necessariamente a glória de Deus ou que não é necessariamente a salvação da alma. Quase que um proselitismo, né? Trazer gente para a nossa instituição, né? Isso acontece bastante, um evangelismo que daí é um pouco mais opressivo. Então, você estuda a história, né, do cristianismo, a gente tem que confessar que nem sempre o cristianismo praticou um evangelismo adequado. O evangelismo, por exemplo, entre os indígenas, na colonização do Brasil, por exemplo, na época do Martin Luther King Jr. nos Estados Unidos, muitas igrejas presbiterianas, batistas apoiavam o racismo. Então, tem marcas na história em que a gente fraquejou e precisa confessar, como João Calvino confessou, como Martim Lutero. Esse evangelismo que eu estou estudando, Gelson, a minha questão é como a gente pode aprender a ser uma igreja que compartilha as boas novas, o evangelho, de uma forma livre, sem estar presa a, às vezes, interesses escusos, com amor, e garantir que a igreja continue com a sua vitalidade. Então, eu estudei com professores maravilhosos, e tudo que eu estudei foi nessa temática do evangelismo. Então, por exemplo, eu estudei o evangelismo na época do Império Romano, através da carta do Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus foi escrito para Antioquia de Síria, né? Uma região que era a capital da província da Síria, onde a expectativa de vida era de 23 a 24 anos de vida, as pessoas viviam num ambiente insalubre, com excrementos na rua, eram totalmente pró-Roma. Então, eu fui vendo, naquela época, aí na patrística, ou seja, os primeiros pensadores, né, os primeiros séculos, como eles entendiam o evangelismo. Aí, o evangelismo através da tradição cristã na África, na Ásia, aqui na América do Sul. E a minha expectativa, Gelson, é entender como que a gente pode, cada um na sua posição, continuar com esse amor tremendo por Jesus, por Deus, e compartilhando o evangelho de uma forma autocrítica, não abusiva, de crescimento mútuo, onde eu considero o outro. Por exemplo, eu não quero ter uma relação de amizade onde eu sou o líder e o outro é só o meu alvo. Ou seja, o outro vai estar vulnerável e aberto, mas eu já tenho uma agenda para impor. Né? Deixa eu só interromper. Duas palavras que às vezes a gente usa que demonstra esse aspecto que você está falando. A palavra assim, conquistar almas. Né? A ideia é que a gente vai subjugar as pessoas para a nossa fé. Outra palavra que se perdeu, cruzada. As cruzadas evangelísticas, mas a cruzada da Idade Média, essa coisa lá de você converter os pagãos à força, né? Essa coisa de impor o cristianismo, ou de ganhar o cara que é mais pobre lá, ganhar através de bens materiais, conquistá-los, que não é o evangelismo, o evangelho orgânico mesmo, lá
do Novo Testamento, e que a igreja nos melhores tempos praticou, né? Deixa eu só fazer um adendo aqui também. A semana eu até postei no Facebook assim, me parece que historicamente existem duas igrejas cristãs. A igreja que ama o poder, a igreja do domínio, a igreja que quer mandar no mundo, que se alia politicamente, é a igreja de Constantino. É essa que pratica esse evangelismo aí de subjugação. E a igreja de Cristo, que o poder dessa igreja é o amor. E a marca dessa igreja é o serviço. É Jesus pegando a toalha, a bacia e lavando os pés. Quer dizer, é esse evangelismo que ganha, mas ganha com amor, com serviço. Né? Então, desculpe eu cortar o seu raciocínio, mas me parece que até essas palavras, isso assim, e no Brasil, e a gente está vivendo em uns tempos tão conturbados, que a igreja está perdendo essa essência da fé. Um exemplo de Mateus 8, 23 a 27, Jesus ele acalma a tempestade no mar da Galileia, né? E aí os discípulos chamam ele, Senhor, salva-nos. A palavra Senhor, no grego, é Kyrie, né? É a mesma palavra que era usada para o imperador romano. E o imperador romano, ele era um tipo de senhor que representava Deus ali, né? Para o Império Romano. É esse senhor da subjugação, que oprime. E ele tem uma história de Júlio César, eu estava agora. O Júlio César, ele também tem uma história que ele acalma o mar. Então, quando Mateus está narrando essa história, os ouvintes, eles estão falando, mas peraí, esse tipo de senhor que Mateus está apresentando, ele é diferente. Porque o imperador romano, Otávios, ele fica só lá no palácio em Roma, ele não está no meio do povo, ele não está junto com a gente, servindo a gente. Esse Senhor Jesus, ele está no meio de pescador pobre, está salvando eles. Então, eles estão descobrindo que o verdadeiro Senhor, ele é um Senhor do amor e que está ao lado, né? Esse amor de Deus pela humanidade, pela sua criação, que envia o próprio Filho, e pelo poder do Espírito passa a viver em nós como templo do Espírito Santo. Ezequiel, quando a gente vê lá Ezequiel, capítulo 47, fala de um rio que sai do altar, um rio de águas vivas, que nasce no altar. Aí Jesus diz que aqueles que creem em mim, rios de água viva fluirão. E o apóstolo Paulo fala que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, o cristão é desse que sai o rio de água viva. É esse poder que vem pela sua vida que transmite ao outro, e não por uma imposição. Então, quando o ouvinte de Mateus, em Antioquia de Síria, começa a ouvir isso, ele está percebendo que o Senhor se atenta para as necessidades dele. E quando a gente vem para o evangelismo hoje, Gelson, a minha pergunta é como? Eu ainda não sei como. Mas como a gente evangelizar de um modo que a gente consiga transmitir isso que na essência Jesus Cristo transmitiu, sem interesses velados, ainda que inconscientes, sem nenhum tipo de manipulação, mas com o simples desejo de realmente ver a pessoa sendo... Deixa eu contar uma história que eu lembrei de uma igreja, eles se mobilizaram lá e tinha uma escola na periferia, a escola não tinha recursos, caindo aos pedaços, as crianças não tinham nem cadeira, e a igreja se mobilizou, foi lá, pintou a escola, reformou a escola, levou móveis novos e doou para a escola. Só que eles não pregaram, eles nem falaram nada, eles só serviram. Mas os professores da escola, os alunos falaram assim, por que vocês estão fazendo? Eles não falaram, eles falaram, não, é porque a gente quer fazer o bem, E as pessoas ficaram tão intrigadas por eles não pregarem, que insistiram até descobrir. Eles falaram, não, é porque Jesus fez o bem para nós e a gente faz o bem para todo mundo. Esse evangelismo desinteressado, esse serviço altruísta de fazer o bem por fazer o bem, eu acho que é esse evangelismo do nosso tempo, até porque muita coisa tem queimado o filme da igreja, né? E essa coisa meio manipulativa, meio que é para levar para o meu rebanho, trazer aqui para a minha instituição. E esse amor desinteressado, eu penso que é esse caminho aí que você está estudando, e é uma coisa super importante, inclusive o próprio tema do evangelismo. É um negócio assim importantíssimo para o nosso tempo. Como evangelizar sem ser agressivo, sem ser violento, sem ser manipulativo, como evangelizar para não trazer o cara para a minha instituição, mas apenas compartilhar amor,
bondade, serviço. É isso daí, muito legal, fiquei interessado. Quando você escreveu o mestrado, e quando você escrever a tese, e quando publicar o livro, aí você já vai ter vai despertar muito interesse. Tomara, essa é a minha intenção. E eu, se Deus quiser, eu estou para seguir um doutorado aí à distância, volto provavelmente para o Brasil, mas também continuando no tema de evangelismo. Então, é apaixonante, Gels. Então, aquele jovem menino que a gente começou a história, né, na IPI de Botucatu, que Deus ali já estava cuidando, é coisa mais linda quando a gente vai vendo o mover do Espírito, as paixões que ele nos move a ter, né? Eu queria só terminar esse raciocínio para... eu lembro de uma frase do C.S. Lewis e o Tolkien, eles eram muito amigos. E eu aprendi isso no Peregrinos com você. E aí conta-se que quando... não sei se foi o C.S. Lewis que morreu primeiro ou o Tolkien. Quando um dos dois morreu, o outro falou assim, eu estou triste. Eu estou triste não só porque eu não vou mais te ver e poder falar com você, mas porque a forma única com que Deus falava ao mundo através da sua vida morreu com você. Então, o que ele está querendo dizer é que cada um de nós, aqui está o Marcos Rosa, Arlete de Paulo, Rafael, Matiel, Deus ele fala de uma forma única. Como única? Por exemplo, vou dar um exemplo. Um pregador da televisão, ou qualquer lugar, falar uma coisa para o meu filho é uma coisa. Mas outra coisa, eu falar a partir da minha vida e entregar meu coração tem um outro peso, por causa da relação que eu construí com ele. Essa é a forma única. Eu posso pregar para alguém muito querido, a pessoa pode até achar interessante, mas às vezes a pessoa, na sua simplicidade, sem ter feito teologia, sem ser pastor, mas a história de vida dela é tão rica para essa outra pessoa, que o poder de Deus, ele usa quem ele quer, da forma que ele quer. Então, a forma única de vida. É isso que eu acredito no evangelismo. Cada um de nós é uma pintura nas mãos do Deus Altíssimo. E ele usa para trazer o encantamento, a transformação, a beleza, a vida, a cura. A cura. Então, eu creio, Gels, que o evangelismo é esse amor. E no evangelismo não cabe essa frase, não, vamos deixar para as pessoas que são capazes, né? Porque a capacidade não está na pessoa, mas está no espírito a quem a pessoa serve. E o espírito, ele faz o que ele quer. Evangelizar não é só a proclamação verbal, né? Evangelizar é atos de bondade, de amizade, de solidariedade, inclusive a gente aprender com os outros também, né? Essa humildade de conhecer, de respeitar a história dos outros e ver a imagem de Deus nas pessoas, mesmo pessoas que não têm nenhum tipo de religião, mas tem um sopro divino dentro delas. E a nossa missão é restaurar essa beleza que está ali, né? Então muito legal, muito legal. Tem um autor que ele fala que no evangelismo a gente tem que considerar o outro como sujeito, como pessoa, e ela é, né? Não como um número, mas como alguém. E outra, a caminhada, cá entre nós, né? A caminhada, ela é longa, né? Então tem uma árvore, tem um fruto podre, tá bom, tirei o fruto podre, mas se eu não tratar na raiz, vai nascer outro fruto podre. É fácil, às vezes, só tirar o fruto e jogar fora achando que resolvi o problema. Não, tem que cuidar da raiz, adubar e amar, e leva tempo, né? E às vezes não é nem você que vai poder saborear aquele fruto gostoso, vai ser uma outra pessoa. Então, é uma jornada para a vida. É uma jornada para a vida. Paulo, já vai dar 1 hora aqui. Vamos indo para a conclusão, para não ficar muito longo. Depois isso aqui vai ficar na página, depois eu vou baixar e vou colocar lá no meu canal do YouTube, essa conversa. Esse tempo de pandemia, é difícil a gente... Isso é um assunto longo e demorado, mas assim, se conseguir resumir, o que você acha que vai mudar, mais especificamente na igreja, nos relacionamentos, o que já está mudando, ou você acha que não vai mudar nada? Como que você entende esse momento aqui que a gente está vivendo? Gelson, eu acho que vai mudar, sim, eu acho que vai mudar bastante coisa, mas vai mudar desde que a gente esteja sensível às oportunidades que Deus inspira no nosso coração. Eu vou dar um exemplo prático do que eu estou vivendo, tá? Eu não vou para a teoria, eu vou para a prática. Eu tenho um trabalho aqui, eu sou ministro da família, eu cuido de crianças até 20 anos de idade, mais ou menos, aqui na igreja. A gente tinha uma média de 4 adolescentes nos trabalhos que a gente fazia ao sábado, né? Eu tinha agora 10 adolescentes, né? Então, o que começou a acontecer
é que a gente migrou para o ambiente online, e eu comecei a descobrir coisas que eu nunca tinha pensado. Então, eu vou dar um exemplo. Os adolescentes fizeram um vídeo para os mais idosos da igreja, um vídeo motivacional sobre como amar a Deus e como se sentir querido pela comunidade em meio à pandemia. Como tocou o coração. Os adolescentes que não participavam tanto da liturgia no domingo, que era um pouco engessada, eles agora estão fazendo vídeos. Sabe o que eles fizeram a semana? Eles ligaram para membros da igreja falando, a gente está aqui por você, a gente queria saber que vocês estão orando. As crianças estão... Agora vai ser o domingo de Pentecostes, esse próximo domingo, né? Na liturgia cristã. Eles desenharam, as crianças desenharam vento, fogo e a pomba, que são símbolos do Espírito, e a gente mostra na igreja, eles contam a história. Eu acredito, Gelson, que quando eu voltar para o trabalho da igreja local, é claro que a gente vai se reunir presencialmente, mas tem coisas que eu vou continuar nesse universo online, que é um ambiente onde eles estão, eles frequentam, eles ouvem muitas coisas e as nossas vozes não estão sendo faladas ali, né? Não estou falando, claro que tem cristão falando, mas da igreja local. Então, eu tenho repensado. E outra coisa que eu também gostei, isso é uma dica para quem trabalha com crianças. Eu estou trabalhando mais perto dos pais. Quando era na igreja local, o que acontecia? O pai deixava a criança ou adolescente, ia. Ou a deixava na escola dominical e ia para essas coisas. Agora é a família. Então, eu mando vídeo toda semana para os adolescentes, toda semana. E eles sentam com os pais, assistem um vídeo de 10 minutos e batem papo e dão um feedback, dão um retorno. Então, eu estou agora trabalhando não só com a criança e com o adolescente, mas com a família como um todo. Isso não acontecia. E eu vou falar, é muito mais rico, como eu não tinha dado conta disso antes. E quando eu voltar, certamente, eu vou trabalhar numa perspectiva mais família. Ou seja, vamos fazer coisa junto com o filho, vamos construir algo, vamos fazer um artesanato junto com a idade. E isso melhorou o casamento de alguns irmãos da igreja, melhorou a relação familiar, diminuiu o nível de estresse, um monte de coisa legal, né? Então, Gelson, eu acho que isso só vai depender da gente, enquanto líderes nas igrejas, de aproveitar essas oportunidades. É claro que a gente precisa de contato físico, eu não estou negando, precisa, a vida está lá. Mas por que não pegar algumas práticas e dar continuidade, aprofundar, né? Enfim. Mas a tecnologia, normalmente o pessoal fala que distancia as pessoas. Mas se a gente souber usar para aproximar, para criar o vínculo, isso que você está fazendo, é um aliado, ela não é um inimigo. E eu acho que essa pandemia nos ajudou a descobrir isso na prática. Às vezes, forçadamente, nós somos lançados lá, se vira. E aí nós descobrimos que coisa maravilhosa, que bênção que é isso. Que oportunidade de conversar com você aqui, ver você e com os nossos irmãos aqui, isso é uma bênção. Então, isso eu acho que já mudou e a gente tem que aproveitar isso nessa crise, aproveitar essa oportunidade. Paulo Júnior, para terminar aqui, vamos ir concluindo, o Coelho está falando para não parar, que ainda é de dia aí, que ainda está cedo aí. Aqui são 6 da tarde. Você tem um livro, um filme, uma série, alguma coisa boa que fez bem para o seu coração nesses dias, que você recomenda aí para o pessoal na quarentena ler, assistir, ouvir uma música, coisas que têm feito bem para você, uma pregação. O que você gostaria de indicar para a gente aqui? O que você poderia nos indicar? Claro. Um livro que eu gostei muito, que eu tive contato esse ano, é de um autor chamado Walter Brueggemann. Walter Brueggemann. O livro é A Prática da Imaginação Profética. Eu não sei se esse é o nome em português, porque aqui tem que ser em inglês. Em português eu conheço a imaginação profética dele, eu não sei se é o mesmo. Deve ser, porque em inglês é The Practice of Prophetic Imagination. Deve ser esse. É de 2012. É um livro que tocou muito o meu coração. E um segundo deve ser outro. Essa imaginação profética é antigo. Esse deve ser um mais atual, que ele deve ter dado uma atualizada. E um outro que eu tenho lido do Jürgen Moltmann, que é em inglês também, mas o Deus Vivo e a Plenitude da Vida. Também foi um livro que mexeu comigo nas leituras e nas reflexões.
Colegas que eu escuto, que eu tenho escutado pregação, não sei se conhece Gelson Magalhães, os colegas da jornada, o Edson Duque, que eu gosto muito de ouvir, é da IP de Leme. Eu prefiro ouvir os amigos, de verdade, porque a gente caminha junto, né? E ver o que vocês têm pensado. Então, eu escuto bastante pregações desses amigos. E essas são algumas indicações que eu passo, com certeza. Que legal, Paulo, que legal. Muito bom. O que você gostaria para encerrar aqui a nossa conversa? Uma palavra que Deus tem colocado no seu coração, um versículo, um texto bíblico, para você compartilhar com a gente aqui. E aí nós vamos orar para encerrar a nossa live. O tempo voou. O tempo voou, não deu para falar tudo que eu gostaria, mas não pode ficar muito longo também. Você tem um texto, uma palavra que você gostaria de compartilhar com os irmãos aqui, com as irmãs? Sim, olha, queridos amigos, amigas, obrigado por caminhar com a gente, espero que Deus tenha abençoado sua vida. A mensagem que desde cedo Deus colocou no meu coração e me acompanha é a carta aos Colossenses, aquele hino e tributo a Jesus de Nazaré, como o autor em quem tudo subsiste, a imagem do Deus trino, perfeito e maravilhoso. Eu creio que tudo está no controle do Deus Altíssimo. Eu creio que a vida da igreja, a caminhada da igreja em São Manuel, em Botucatu, em Ribeirão Preto, ouvi meu tio Francisco, aqui no Canadá, no mundo, Deus, o Criador, está no controle, o Espírito de Deus está se movendo, ele é maravilhoso, e não só na vida da igreja, mas também em meio à pandemia. Eu não nego o sofrimento da pandemia, eu não nego as mortes que aconteceram no Brasil e no mundo, o sofrimento de muitas pessoas, e eu sei que famílias e famílias vão levar, às vezes, anos para se recuperar de muitas dores e muitos sofrimentos oriundos, seja da crise econômica, da crise política que se vive, enfim. Mas Deus continua soberano nas montanhas e nos vales. E o melhor a se fazer nesses momentos, assim como quando eu tinha 12 anos, eu continuo fazendo, Gelson, e eu ia na igreja todo dia, porque eu via minha mãe doente, sofrendo muito, é continuar indo a espaços, entre aspas, sagrados, onde Deus está presente, e se alimentar. Não é se encher só de Facebook, ou de Twitter, ou de ficar vendo jornais, enfim, mas é se alimentar do Senhor. Então, se puder encontrar um lugar santo, para mim, quando eu era adolescente, era a igreja lá local. Hoje são as caminhadas que eu faço aqui nas florestas. A gente precisa, porque é ali que a nossa alma vai encontrar repouso, na presença do Deus Altíssimo. E é ali que Deus vai tratar os nossos sofrimentos, as nossas dores, na esperança da Jerusalém celestial, né? Então é claro que eu sofro com tudo isso, até hoje tenho muita saudade de muitas coisas que eu já não tinha, que hoje eu não tenho mais, mas eu tenho certeza que Deus está preparando uma bênção, um banquete, que eu não sou digno, mas por Cristo estarei lá presente. E eu creio que essa é a palavra que tem que motivar o cristão e a cristã hoje. Não é negar a dor que ela existe, mas essa dor não foi causada por Deus, é a consequência do pecado que existe no mundo, né? Mas pela graça de Deus, Deus está presente. Então, que Deus abençoe a todos. Obrigado por essa oportunidade de compartilhar alguns pensamentos, e que Deus abençoe em especial o seu ministério, Gelson, sua família e a Igreja Presbiteriana Maranata. Amém, Paulo, amém. Eu gostaria de orar por você, por sua família, Mariana, agradecer por sua vida. Eu não falei no começo, irmãos que não sabem, você é meu primo, né? Eu sou casado com a sua prima, e os irmãos ali são tudo tio e parente ali que estão acompanhando. Um abraço para eles, aí os pastores, amigos, o Júnior, o Xixa, os outros que apareceram aí também, um abraço para todos eles. Muito bom ter vocês aqui. Eu gostaria de orar, depois eu queria que você orasse por nós, Paulo, orasse pelos nossos irmãos aí que estão assistindo, por esse tempo que nós estamos passando. Vamos orar. Nosso Pai, nosso Deus, obrigado por essa conversa tão inspiradora, tão motivadora, tão abençoada. Senhor, obrigado pela vida do Paulo Júnior, obrigado por tudo que o Senhor fez, está fazendo e ainda vai fazer nele, por ele e através dele. Obrigado pelo ministério, obrigado pelo dom, pelo chamado, pela vocação, obrigado pela paixão que o Senhor
colocou no coração dele. Que essa chama, dia após dia, seja acesa pelo Espírito Santo, essa chama de amar, servir, testemunhar, glorificar o nome de Jesus. Continue abençoando o teu servo, a Mariana, o Estevão, a Catarina, que o Senhor os proteja de todo mal, que o Senhor abençoe esse tempo deles no Canadá, que seja um tempo maravilhoso, precioso, de grande crescimento, que o Senhor continue agindo na vida do Paulo Júnior e de toda a sua família. Eu agradeço por esse tempo e os abençoo em nome do Senhor Jesus. Amém. Santo Deus, eterno Pai, quão bom e quão agradável é estar unidos os irmãos e as irmãs na sua presença. Como é bom poder ver o Gelson depois de quase mais de um ano e também poder vislumbrar os comentários de irmãos e irmãs amigos da caminhada. Obrigado porque, mesmo nesses tempos difíceis, ó Pai, de distanciamento social, o Senhor, pela sua graça, usa qualquer ferramenta para abençoar o seu povo, tamanho amor o Senhor tem por nós. E eu quero agora, ó Pai, humildemente pedir a sua bênção sobre a vida de cada um que aqui está assistindo, ou vai assistir talvez assincronicamente, posteriormente, abençoar suas famílias, abençoar os seus amigos, abençoar o lar desses irmãos e dessas irmãs. Senhor, tu sabes, na individualidade de cada um, o que se passa na mente e no coração, inclusive aquilo que está obscuro, às vezes, a própria pessoa. Tu sabes todas as coisas. E o Senhor, graciosamente, é o Deus dos vales e o Deus das montanhas. E nós, Pai, alguns de nós hoje estão nos vales e outros na montanha, mas ali o Senhor está. E é confiando no Senhor, confiando no seu amor, confiando na tua presença, confiando e descansando no Senhor, que nós nos reunimos agora aqui, que nós assistimos a esse momento, e nós estamos aqui para dizer que nós te amamos, e que nós glorificamos o teu santo e excelso nome, que é nosso prazer estar na sua presença, que é nosso prazer ser exortado pelo Senhor, ser guiado pelo Senhor, como ovelhas são guiadas pelo pastor de ovelhas. Que é nosso prazer estar, Pai, debaixo do seu curral, debaixo dos seus cuidados, como seu rebanho. E que é nossa alegria saber que o Senhor é um Pai bondoso, que está com a vara e o cajado conosco, mesmo quando estamos no vale da sombra da morte. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua presença. Cuida do teu povo, cuida da tua igreja. E dê-nos, ó Pai, sabedoria. Sabedoria, um espírito autocrítico para discernir o tempo, para discernir as situações hoje, com parcimônia, com amor, com os valores do teu reino e com os frutos do teu espírito, para que nós possamos, ó Pai, sermos usados por ti como sal e luz, testemunho, vida, em meio a este mundo que tanto sofre e tanto padece. Usa-nos, ó Pai, de acordo com o teu querer, e que nós possamos, de geração em geração, passar adiante a chama que um dia foi nos dada. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se eu puder passar uma última imagem, Gelson, tem uma imagem bonita que é a imagem da vela, né? A vela, ela tem a chama. E se essa chama não for passada adiante, quando a vela acabar, a chama morre com ela. Mas se passar adiante, pode passar para vários, mesmo depois que a vela desapareça, a chama continua viva. Então, no caso, se tem minha mãe, ela passou adiante junto com meu pai a chama. E um dia meu avô passou para ela, e isso volta lá atrás. Então, que a gente possa, como velas frágeis, passar adiante a chama que um dia foi nos dada, que é a chama do poder do Espírito, o Espírito que a gente vai celebrar nesse domingo de Pentecostes. Amém. Eu cito aqui os que passaram para nós aqui, ó, seu Salvador Dias, o meu sogro, Odilon, o reverendo Antônio Coelho, o Marcos Rosa, todos esses aí que estão passando a chama para os mais jovens. Hein? Abraço, irmãos. Amém. Paulo Júnior, obrigado, uma bênção falar com você. Que Deus abençoe, um abraço para a família aí. Tchau, gente, obrigado, foi muito bom. Fica na paz. Tchau, meus amigos, Deus abençoe. Tchau, tchau.